Como é bom estarmos aqui, não é verdade? Ainda mais com um maná delicioso desse que provamos nessa manhã. Mas tem um maná espiritual para você também. Você está com expectativa? Você trouxe Bíblia? Levanta a sua Bíblia comigo. Oh, aleluia! Diga, essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Diga, Deus e a sua palavra são um. Quando eu dou importância à palavra, eu estou dando importância a Deus. Se você está pronto para isso nessa manhã, fique em pé novamente, por favor. Vamos cantar mais uma canção, adorar o Senhor. Prepara o teu coração para receber tudo o que Ele tem disponível para você nessa manhã. Amém? Fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos, faz a tua própria oração de entrega, de consagração ao Senhor. Coloca diante dEle a tua atenção, o teu foco, o teu coração, as tuas expectativas para essa manhã. Aleluia, oh aleluia. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. E o teu amor
Você é o nosso Senhor. Não somos nada sem o Senhor. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Para quem iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Tu és o nosso Senhor, dono da nossa vida. Sua palavra é luz, é lâmpada, é o nosso alimento. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A sua palavra é vida para nós, é saúde para o nosso corpo, é refrigério para a nossa alma, alimento para o nosso espírito. Ela nos faz crescer, ela nos transforma, ela nos faz avançar, ela nos faz experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade em cada área da nossa vida. Nós exaltamos acima de todas as coisas o seu nome e a sua palavra. Nós te amamos, Senhor. Seja exaltado nessa manhã, seja entronizado em nosso meio. Abba, Pai. Abba, Pai. Levanta tuas mãos, começa a render graças ao Senhor. Diz a Ele quem Ele é para você. Começa a trazer à tua memória o que Ele fez nesse ano de 2015 na tua vida, os livramentos que Ele te deu, as palavras que Ele te deu, as promessas que Ele cumpriu, as promessas que Ele trouxe à mente. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Tem outro? Grande é a sua fidelidade. Pega sua voz, exalte, que não nos falte palavras. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Erga sua voz e cante. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Oh, aleluia. Precisamos do Senhor. Ele é a sua cura. Receba a sua cura agora, em nome de Jesus. Levante suas mãos, aonde você está. Oh, aleluia. Você é curado pelas pisaduras de Jesus.
Eu declaro a vida de Deus vivificando o seu corpo. Sintomas indo embora agora em nome de Jesus. Dores desaparecendo agora em nome de Jesus. Seja curado, receba, oh, aleluia. Olhe para quem está do seu lado e diga: você precisa de Jesus. Pode sentar. Agora estamos prontos. Oh, aleluia. Obrigado, irmãos. Aleluia. Abre sua Bíblia lá em Marcos capítulo 8. Verso 1, Marcos 8, verso 1. Naqueles dias, quando outra vez, diga comigo, outra vez, se reuniu grande multidão e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: donde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Sabe, irmãos, a pergunta dos discípulos aqui, ela poderia até ser tolerável, se essa situação não estivesse acontecendo outra vez. Jesus já havia multiplicado pães e peixes em uma situação semelhante antes, que tinha até mesmo mais pessoas. E aí a situação mais ou menos se repete. Dessa vez Jesus tem a iniciativa, não os discípulos, mas o próprio Jesus, de alimentar o povo. E os discípulos fazem novamente uma pergunta semelhante: donde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Seria talvez uma pergunta aceitável e normal se essa situação tivesse sendo inédita. Mas não era. Vocês estão aqui? Aleluia. Tinha menos gente, e se você ler o versículo seguinte, tinha mais pães, tinha 7 em vez de 5. Mas novamente eles não estavam entendendo. E Jesus pegou aqueles 7 pães, deu graças, multiplicou novamente, alimentou aquela multidão novamente. No verso 14, vamos continuar lendo, diz assim: ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães. Você nota que os discípulos eram um pouco esquecidos aqui. Eles tinham esquecido da primeira multiplicação e perguntaram: como é que vai ser isso? Brincadeira. Eles esqueceram de levar pães. Era uma brincadeira, era para você rir, tá certo? Mas ninguém riu, tá tudo bem. Se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes.
E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes? Eu gostaria de repetir essa pergunta. Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais? Não vos lembrais? Não vos lembrais? É sobre lembranças que eu quero falar com você nessa manhã. Amém? Jesus pergunta: não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E eles disseram: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhe disse Jesus: não compreendeis ainda? Talvez seja essa a pergunta que Deus esteja fazendo para nós essa manhã. Diante de algum cuidado, diante de alguma preocupação ou ansiedade que possa estar se levantando na nossa mente para tentar roubar a nossa paz, Deus está nos perguntando: não compreendeis ainda? Talvez uma situação que já aconteceu antes. Deus já te livrou dela um dia. E aí aconteceu de novo. E você: meu Deus do céu, e agora? Ele está te perguntando: não vos lembrais? Não te lembras? Não te lembras? Aleluia. Quando a gente vê, irmãos, a peregrinação do povo de Israel pelo deserto, você vê que várias vezes eles ficaram incrédulos só por falta de memória, ou de uma boa memória. E Deus tinha que dizer a eles: assim como fui com vocês diante do Mar Vermelho, serei novamente. Eu creio que essa é uma manhã para o Espírito Santo refrescar a nossa memória. Você não entendeu, não? Vou dizer de novo para te dar uma chance de crer comigo. Essa é uma manhã do Espírito Santo refrescar a nossa memória. Amém? E glória a Deus, irmãos, como já foi falado aqui, estamos no último domingo do ano. E talvez se eu te perguntasse o que foi o ano de 2015 para você, você teria muitas coisas, com certeza, para lembrar. Eu te pergunto: do que você tem preferido se lembrar? O nosso problema, irmãos, muitas vezes, não é que não estamos lembrando de alguma coisa, é que estamos lembrando da coisa errada. E como diz lá em Lamentações, Jeremias disse: estava profundamente abatido, a sua alma angustiada, e ele disse em Lamentações 3:21, eu quero trazer à memória aquilo que vai me dar esperança. E ele começa a dizer: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas são as causas de eu não ser consumido. Grande, Senhor, é a tua fidelidade. Ele começa a dizer, a lembrar, a trazer à memória feitos do Senhor, provas da fidelidade de Deus. Eu te digo, irmão, você tem sim provas da fidelidade de Deus por sua vida. Talvez você não esteja lembrando, mas nessa manhã o Espírito Santo vai te lembrar.
Eu quero te incentivar nessa manhã a se lembrar das coisas certas. Daquilo que é bom, daquilo que vai te dar esperança para 2016. Você precisa lembrar de 2015, o que vai te dar esperança para 2016. Amém? Aleluia. Depois, irmãos, de Jesus ter multiplicado pães 2 vezes, ele foi dar um ensinamento. Eles não entenderam o ensinamento que ele estava querendo dar, pensavam que ele estava falando daquele pão natural. Eles tinham se esquecido das cestas. Tinha apenas um pão, e eles ainda estavam discorrendo sobre o que não tinham. Sabe que tem muito crente assim? Crente não, porque crente crê. Tem muito cristão assim, discorrendo sobre o que não tem, discorrendo sobre o que não é, discorrendo sobre o que não pode. Você está colocando o assunto errado na mesa. Você está falando da coisa errada. Troca o assunto. Precisamos discorrer sobre o que somos, sobre o que temos, sobre o que podemos em Cristo Jesus. Esse deve ser o nosso assunto. Esse deve ser o nosso papo. É isso que devemos estar pensando o tempo todo, falando o tempo todo. O que somos, o que temos, o que podemos. Porque quando você fala do que você não tem, você fica insatisfeito, você fica preocupado, você fica incrédulo. A incredulidade, irmãos, não é resultado somente de não saber, mas também é resultado de não lembrar. Porque tem coisas que você sabe, mas você está incrédulo porque você não está lembrando que sabe. Tem palavras de Deus, promessas de Deus que você sabe, você já ouviu. E você ainda está incrédulo, como é que vai ser? Como é que será que vai? Se. Sem certeza, sem convicção, sem fé, incrédulo, preocupado, duvidando. Não é porque você não sabe, mas talvez seja porque você não está lembrando. Os discípulos, eles sabiam que Jesus podia dar de comer a esse povo. Eles já tinham visto uma vez. Eles só não consideraram. Eles só não estavam lembrando. Por isso ficaram incrédulos. Como é que vai ser? Como é que a gente vai alimentar esse povo? E novamente, lá no barco, eles discutindo. Eita, a gente não tem o pão aqui, a gente não trouxe o pão. Jesus disse, vocês ainda não entenderam não? Deixa eu refrescar a memória de vocês. Se lembra, da primeira vez tinha mais de 5.000. Tinha 2 peixes, 5 pães, e eu multipliquei. Quantos cestos sobraram? Eles falando de falta, Jesus vai falar de sobra. Você está falando de falta ou de sobra? Se você está falando de falta, você não está conversando com Jesus. Você nota que Jesus não estava no assunto. Eles estavam falando assim. Quando Jesus chegou, o assunto mudou. Era falta, passou a ser sobra. Ei, quando você chegar, o assunto tem que mudar. Talvez você chegue no seu trabalho, estão falando de crise, estão falando de falta, estão falando de doença, de epidemia, sei lá. Muda o assunto. Aleluia. Vamos mudar o assunto. Certa vez Jesus chegou para os discípulos e disse, o que é que os homens estão dizendo que eu sou? E disseram, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias. Jesus disse, ok, vocês, o que é que vocês estão dizendo? Sabe, irmão, Jesus estava querendo ensinar algo aos seus discípulos. Eu não sou obrigado a falar o que todo mundo está falando. O que os homens estão falando, ok, mas o que você está falando? Ou seja, você pode falar diferente. Você pode ter um outro ponto de vista, meu irmão.
não baseado no que se vê, no que se ouve, naturalmente falando, mas no que está escrito ao seu respeito, no que Deus tem falado, no que Deus tem feito na sua vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não se esqueça. Vamos ler Salmos 103. Oh, aleluia. Salmos 103, verso 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga, ou fale bem, diga bem ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Oh, aleluia! Aleluia! Sabe, eu preciso falar isso aqui, irmãos. Vou abrir um parênteses. Talvez você esteja condenado por alguma coisa que você fez. E essa lembrança do que você fez tem trazido uma constante condenação para você. Mas eu quero te dizer, se você já confessou o seu pecado, se você já se arrependeu, e arrependimento significa mudança de direção. Se você abandonou esse tipo de prática, se você abandonou isso, não há mais condenação para você. Você está em Cristo. O sangue dele te purifica de todo pecado, te lava de toda impureza. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades. Quem dessa cova já te redimiu. Ele não te trata segundo os teus pecados. Ele não te retribui segundo os teus erros. Aceita o perdão dele. Aceita a misericórdia dele. Deixe de trazer à memória o que você fez e traz à memória o que ele fez por você. Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você pode e deve estar diante de Deus sem culpa, sem condenação e sem vergonha, como se o pecado jamais tivesse existido em sua vida. Traz à memória a coisa certa. O diabo vai querer trazer o que você fez, mas aí você responde com o que Jesus fez. Oh, aleluia! Parênteses fechado. Sabe, irmãos, não te esquece de nenhum dos benefícios do Senhor. Naturalmente falando, nós somos tendenciosos a supervalorizar o erro, a supervalorizar o mal, a supervalorizar o que está errado, o que deu errado, os problemas. Nós temos que agir como homens, mulheres espirituais.
Amém? Que supervalorizam que deu certo, é bom. Que exaltam aquilo que é bom, aquilo que deu certo. Você pode ver esse copo de duas formas. Ou ele está quase vazio ou está quase cheio. Deixe de ser pessimista. Uma pessoa pessimista é uma pessoa que está sempre focando no que está errado, no ruim, no pior, na falha. Tem 10 coisas boas, mas se tiver uma ruim, ela vai falar daquela que estava ruim. E às vezes você leva isso para os seus relacionamentos. Vou falar um pouco. Relacionamento conjugal, por exemplo. Tantas coisas boas que seu marido já fez por você. Aí ele fala de uma forma errada, ele faz algo que você não gostou. Você esquece tudo de bom que aquele homem já fez. E passa uma semana brigada com ele por causa de uma coisa ruim. Você deixa de ser feliz. Você escolheu não ser feliz por uma semana. Porque você decidiu, você escolheu se focar ou lembrar da coisa errada. Ter a lembrança errada. E a lembrança errada vai acarretar em muitas coisas erradas na tua vida. Porque do mesmo jeito, irmãos, que a lembrança certa, nós vamos ver, traz fé ao nosso coração, a lembrança errada pode trazer incredulidade, medo, dúvida. E quantas pessoas desistiram de um casamento, por exemplo? Porque passaram a ficar se lembrando somente da lembrança errada. Do que a pessoa fez de errado, do que a pessoa disse de errado. Mas se você decidir se lembrar, porque se você casou com aquela pessoa, alguma coisa boa aquela pessoa já fez. Não é verdade, irmão? Você casou com ela. Não é possível você ter sido obrigado a casar. Nos tempos de hoje, alguma coisa boa aquela pessoa fez. Já fez. Então você tem alguma coisa boa para lembrar. O que é uma mágoa? Lembrança errada. Estou deixando você. Eu estou deixando você pensar que é muito profundo. Né? O que é uma mágoa, irmãos? Uma lembrança errada. E aí diz que isso vai te perturbar e fazer de você um instrumento de contaminação para outros. Olha que desgraça. Olha para quem está do seu lado e diga: escolha ser feliz. A felicidade, irmãos, a satisfação está em se lembrar das coisas boas. Em se focar nas coisas boas. Deixe de discorrer sobre o que você não tem. Fala do que tem. Tem muita coisa boa que você tem, irmão. Você pode se focar nisso. Você vai ser uma pessoa feliz. Você vai ser uma pessoa sorridente. Você vai ser uma pessoa saudável. E essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Amém. Aleluia. Vamos ler Tiago, capítulo 1. Vou começar a encerrar. Tiago, capítulo 1.
Diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Olha que coisa, acúmulo. O que é uma coisa acumulada? Uma coisa que já tinha e se repetiu, ou foi somada com aquilo. Acúmulo. O que você tem acumulado? Ele diz: se despoje disso, se desfaça disso, do acúmulo errado. Acolha com mansidão. Note que ele diz que se despojando, está no gerúndio, despojando-vos, despojando. Ou seja, enquanto você acolhe, você se despoja. Você só se desfaz do acúmulo errado quando você acolhe a coisa certa. Quando você acolhe a coisa certa, você automaticamente está se desfazendo do acúmulo errado. Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Note que a palavra já foi implantada. Ela precisa agora ser acolhida. Ela foi implantada, mas o fato dela ter sido implantada não quer dizer muita coisa. Foi isso que Jesus explicou na parábola do semeador. Ele disse que o semeador saiu a semear. E a mesma semente foi implantada em 4 solos diferentes. Mas ela só foi acolhida como deveria, você está entendendo? Em um só solo. Que não tinha concorrência para ela. Era uma boa terra, estava preparada. Ela foi implantada e foi acolhida. Muitos irmãos estão parando na primeira parte. A palavra está sendo implantada neles. Mas existe uma segunda parte que é responsabilidade somente de cada um. É uma responsabilidade individual. Ninguém pode fazer por você. Eu não posso fazer por você. Eu só posso fazer por mim. Seu marido, sua esposa, seus pais, seus filhos não podem fazer por você. Só você pode fazer por si mesmo. Acolher. Implantar em você qualquer um pode. Qualquer um pode chegar e falar a palavra, pregar a palavra. Você pode ler livros, você pode ouvir mensagens, você vem para a igreja, você faz 2 anos de rema. A palavra está sendo implantada em você. Muitas vezes por outras pessoas. Mas acolher a palavra é responsabilidade sua. Ninguém pode fazer por você. E muitos estão parando apenas na implantação. E pensam, a palavra está sendo implantada. Estou recebendo a palavra, estou ouvindo a palavra. Mas essa é a primeira parte só, irmão. Para funcionar, tem que ser feitas as 2 partes. A implantação e o acolhimento. Estou sendo claro? Esse acolhimento, ele é diário. Ele deve ser constante. E ele diz, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Note que ele diz, tornai-vos. Ninguém vai lhe tornar um praticante. É você que se torna. É uma responsabilidade sua se tornar. Ninguém pode praticar por você. É você quem pratica. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quantos estão apenas ouvindo e estão enganando a si mesmo? Enganando, querendo aliviar a sua consciência. Não, eu fui para a igreja,
Ah, eu ouvi, eu li esse livro. Ah, eu fiz o rema. Ouvi. Ei, mas só ouvir não é suficiente para ela fazer o efeito necessário de salvar a tua alma, de transformar a tua maneira de pensar, para que você possa experimentar a vontade de Deus. Só ouvir não é suficiente. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece, diga se esquece, de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse não é o que ouviu, é esse que praticou, que não esqueceu. Esse será bem-aventurado no que realizar. Eu te pergunto, por que duas pessoas ouvem a mesma palavra e têm resultados diferentes? Jesus explicou isso com uma parábola. Ele disse que 2 homens construíram a mesma casa e enfrentaram a mesma adversidade, mas tiveram resultados diferentes. Hebreus capítulo 4 fala sobre isso no verso 1 e 2. Diz que a mesma palavra foi ministrada para 2 grupos de pessoas. A mesma palavra. Mas para um desses grupos ela não teve proveito algum. E ele diz o porquê. Porque não foi recebida ou misturada com fé pelos que a ouviram. Um grupo ouviu, creu a ponto de agir, de praticar, de viver em cima daquilo. Outro ouviu, mas não fez nada com o que ouviu. Não teve proveito. E Jesus disse: um edificou a sua casa sobre a areia. E quando a adversidade veio, a casa caiu. E ele diz: esse homem é como aquele que ouve as minhas palavras e não pratica. Não vi, quero fazer. Ou como cantamos, não faz valer. Quero fazer valer a tua palavra. Mas o outro edificou a casa sobre a rocha, fez um alicerce, estava alicerçado. Jesus disse, e veio a adversidade e permaneceu firme. Jesus disse: esse é como quem ouve e pratica. Existem, irmãos, muitas diferenças, nós poderíamos enumerar várias, de construir uma casa sobre a areia e sobre a rocha, mas eu quero destacar uma aqui: o fator tempo. Talvez construir a casa sobre a areia, a casa fica pronta mais rápido, porque requer uma demora maior o alicerce. Para baixo, ninguém está vendo. Leva tempo, irmãos. Você já viu aquelas obras, o pessoal cerca o terreno, às vezes um residencial, coisa parecida, algumas construções maiores, eles cercam o terreno. Você passa meses por ali e não vê nada, só a cerca. Talvez você pense: acho que essa obra está parada. Porque faz meses não estou vendo nada. Mas vai olhar por cima. O alicerce está sendo feito. Agora, talvez no desejo, na ambição
de querer ser visto, você acaba construindo sobre a areia mesmo. Mais rápido. Porque você vai ser visto, vamos dizer, olha, é tempo de aceleração mesmo na vida desse cara. Mas a alicerce leva tempo. Em Lucas, a parábola está relatada da seguinte forma: Jesus disse, uma vala profunda. Profundidade, irmãos. Não é uma vida cristã superficial, não. É profundidade. Leva tempo, irmãos. E o que é esse leva tempo, esse alicerce? É uma palavrinha que vai te ajudar. Deus falou para Josué lá em Josué 1:8. Antes de falar do livro da lei, medita. Medita de dia e de noite. De dia e de noite. De dia e julgar à noite. Eu te digo, não é uma injustiça você passar por uma obra daquela, ver sua cerca e julgar. Rapaz, acho que está parada a obra. E às vezes tem trabalhador lá de dia e de noite. De dia e de noite, no alicerce lá, de dia e de noite. Aí você não está vendo e pensa, está parado. Sabe, irmãos, meditação é uma ação que ninguém vai ver você fazendo. A não ser que você seja mostrado e diga, vou aqui meditar. Depois posto no Facebook, né? Estava meditando. Mas é uma ação que ninguém está vendo. De dia e de noite. Mas um alicerce está sendo construído. E quando vem a adversidade, irmãos, aí você sabe quem tem alicerce e quem não tem. Aleluia. Aleluia. Medita de dia e de noite. Ele diz, então, você vai ter o cuidado de fazer. Você só pratica quando você medita. É o que ele fala aqui em Tiago. Ele diz que aquele que não pratica é como um homem que se olha no espelho e quando sai, se esquece. Já pensou, você se vê no espelho antes de sair, se ajeita. A gente passa às vezes, sei quanto tempo, depende do cabelo, tem uns mais elaborados aí, né? Você passa às vezes muito tempo, cabelo, as mulheres muitas vezes, muito tempo fazendo a maquiagem de frente para o espelho, se olham não sei quantas vezes. Aí depois de um tempo, como é que eu estava mesmo? Como é que está meu cabelo mesmo? Que maquiagem eu usei hoje? Ele diz que aquele que não pratica a palavra é assim. É um esquecido. Aí Josué, ele diz, olha, se você meditar, você vai ter o cuidado de praticar. O que isso me ensina, irmãos? Que a meditação é o que vai fazer com que eu não me esqueça. Abre lá em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Nós precisamos nos apegar com mais firmeza, alicerce. Nos apegar com mais firmeza ao que já ouvimos.
Tem muita gente atrás de palavra nova, querendo ouvir coisa nova. Ei, o que é que você já está fazendo com o que você já ouviu? Pastor, eu quero uma revelação nova. Você já está andando na revelação velha? Se apegue com mais firmeza. O que é isso? Meditar, irmãos. Medita na palavra. Não te esquece. Quantos ensinamentos, quantas palavras, pregações, quantas promessas nós não já esquecemos. Porque faltou meditar. Só ouvir não é suficiente. É preciso acolher para não esquecer. Porque se você esquece, você não vai praticar, você não vai viver, você não vai fazer valer. Mas se aquilo fica guardado no seu coração, você vai viver aquilo. Você vai pensar naquilo. Você vai falar aquilo. Você vai experimentar aquilo. Você vai fazer o seu caminho. Ser bem-sucedido. 2 tipos de pessoas, irmãos. 2 tipos de cristãos que ouvem. Em qual dos times você está? No dos praticantes? Tem gente que diz, eu sou um cristão praticante. E é por quê? Não, porque eu vou para a igreja todo domingo. Não, irmãos, um cristão praticante é aquele que pratica a palavra de domingo a domingo. E isso inclui ir para a igreja, porque congregar é um mandamento da palavra. Mas não é só ir para a igreja. Amém? Vamos encerrar lendo Provérbios capítulo 3. Você pode ficar em pé, queria chamar o Ministério de Música. Vamos ler em pé esses textos aqui. Provérbios, para você despertar um pouco mais. Provérbios capítulo 3. Verso 1 diz: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. O teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Vai para o capítulo 4. Aleluia. Oh, aleluia. Versículo 4. Então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras. Guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Não te esqueças! Não te esqueças! Olhe para quem está do seu lado e diga: não se esqueça da palavra do Senhor. Sabe, irmãos, é preciso você meditar para guardar essa palavra no teu coração, para que quando vier o dia ruim, você não esqueça, você esteja bem alicerçado, você permaneça firme como os montes de Sião. Vamos cantar novamente.
Quero fazer valer. E eu quero que você deixe o Espírito Santo nessa manhã se mover no teu coração. Sabe, irmão, Jesus disse lá em João capítulo 14 que uma das funções do Espírito Santo é nos lembrar. Se você tem esquecido do que Deus te falou, da palavra de Deus, se você tem esquecido do que Deus tem feito, é porque talvez você não esteja tendo comunhão com o Espírito Santo. Porque se você tiver comunhão com o Espírito Santo, Ele te lembra. É a função dele, é te lembrar do que Deus te falou, é te lembrar de quem você é te lembrar do que Deus já fez na tua vida, é trazer à tua memória o que te dá esperança. Decida nessa manhã se autodisciplinar, para que todos os dias, de manhã e de noite, você tire um tempo para meditar na palavra. Não estou dizendo para ler e ouvir, você lê e ouvir também, mas tem um tempo para, depois de ler, depois de ouvir, meditar. O que é meditar? É pensar sobre o que você leu, é pensar sobre o que você ouviu, é pensar aquilo que você leu, aquilo que você ouviu, é se ver vivendo aquilo que você leu, vivendo aquilo que você ouviu. Isso vai te deixar firme e você não vai se esquecer. Você não vai ser daqueles que retrocedem. Lá em Hebreus capítulo 10 ele diz: lembrai-vos, lembrai-vos. E logo depois ele diz: não abandone a sua confiança. Não seja daqueles que retrocedem, seja da fé. Quantos aqui são da fé? Fé é uma posição de progresso, irmãos. Avançando de fé em fé, avançando. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, avançando. Não fica preso ao passado. Esquece as coisas que para trás ficam e avança para as que estão diante de você. Aleluia. Pois em meio a tua palavra se fizeram os céus e o brilho do sol se fez brilhar em meio às trevas. Fazer valer a sua palavra na nossa vida, Pai. Não queremos nos esquecer de quem somos, do que temos, do que podemos em Cristo. Queremos viver à altura disso. Queremos ter o nosso prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Queremos ser como uma árvore junto ao ribeiro de águas, que mesmo na estação seca permanece firme e no devido tempo dá o seu fruto.
Essa é a minha oração, Pai, por cada irmão e irmã minha aqui presente. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Se despoja do acúmulo errado. Decide nessa manhã não considerar mais as lembranças erradas. Dá respostas a isso pela palavra. Se lembra do que Jesus fez por você. Se lembra que Ele tomou sobre si as tuas dores e enfermidades. Se lembra que Ele se fez pecado para que você fosse feito justiça. Se lembra de que Ele se fez pobre para que você fosse feito rico. Você é abençoado. Não fica parado, irmãos, avança. Você é da fé. Você é da fé. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu não vou abandonar minha confiança em Ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Posso ouvir sua voz cantando essa verdade? Sempre, sempre, sempre. Tuas promessas eu sei. Viverei tuas promessas eu sei. Eu não vou retroceder. Pode vir o que vier. Minha vida está em Pode sentar se puder.
Redresso bramanasso brierereredesso. Redrosom branassi briedresso droscio brindande beredesse. Dremenenenessum briodossum brodossam manassere beredessi dritrosu. Hiramamaranà xerememerenesse dressum drossam branassuie. Trebrende serebrende iere rendra shumbranasso brodro sombra manassie. Rebrende sobra manasso broho. Rebrondro sumbrie dresso brodra shabra manasse brendese. Drembrondro sumbrana sumbranaha. Driendesse redessere bedesia. Drebrondra se prendre sundrosso brodro sambramanaseia. Dreborodo sombramanache. Renda eu ramana dre sobrindacire. Você pode viver sem preocupação. Você pode viver sem ansiedade. Decida isso. É possível. É a vida que eu tenho para ti. Escolhe a boa parte. Por que te preocupas com tantas coisas? Por que te preocupas com o dia de amanhã? Por que te preocupas com o ano que há por vir? Eu sou contigo. Nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Eu tenho cuidado de ti, diz o Senhor. Confia em mim. Confia em mim. Uns confiam em carros, outros em cavalos, outros na força do próprio braço. Em quem ou no que você tem confiado? Nada se compara à minha palavra. Nada se compara ao meu poder. Ah, se pudesses ver o que eu tenho preparado para ti. Se rende de vez. Experimenta. Requer um esforço da tua parte. Requer renúncias da tua parte. Aprende a controlar a tua carne, a crucificar as tuas vontades e a ter tempo em minha presença, diz o Senhor. Se aquieta e saiba que eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Pai. Não quero deixar nada te faltar. Quero cuidar dos teus. Não tenho podido cuidar ainda, porque você está tentando cuidar. Deixa eu cuidar deles. Deixa de se preocupar por eles e entrega-os a mim. Eu vou cuidar melhor do que você. Eu vou livrá-los de todo mal. Eu vou falar com eles. Eu vou alcançá-los. Se você tão somente confiar em mim. Entrega o teu caminho. Me reconhece em todos os teus caminhos. Todos os dias. Medita na minha palavra. Busca qual a minha vontade para aquele dia. A sua vida vai ser diferente. Eu vou mudar a tua história, diz o Senhor.